Salmo 40 será o nosso ponto de partida na pregação de hoje. Mais precisamente o versículo 10, na metade do versículo 10, o Salmo 40, nós lemos: apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Nós estamos preocupados com a salvação de Deus. Davi apregoou na grande congregação a salvação de Deus. Talvez você se surpreenda ao ouvir que a empatia é um pecado. Talvez você se surpreenda ao ouvir isso. Demonstrar empatia é pecado. Quem demonstra empatia está pecando. E será necessária uma ilustração para que você entenda a razão disso, a razão pela qual a empatia é um pecado. E a ilustração é a seguinte: imagine-se na margem de um rio. Não um riozinho qualquer. Um rio realmente volumoso. Um rio cujas correntes sejam extremamente fortes. E você está na beirada desse rio, e de repente você observa uma pessoa no rio. E essa pessoa, ela só não está sendo arrastada pela correnteza porque ela está agarrada a um tronco de árvore que caiu no leito do rio. E você percebe que aquela pessoa está cansada já de se segurar no tronco. A qualquer momento ela vai se soltar e ela será arrastada pela correnteza do rio e ela vai morrer afogada. Você está sozinho e você deve salvar aquela pessoa. Como você deve proceder para salvar essa pessoa que está em apuros, essa pessoa que está prestes a ser arrastada pela correnteza do rio? Bom, você tem duas opções. Você pode entrar no rio e chegar até ela, ou você pode jogar uma corda para ela. Uma corda que você encontrou antes. Você estava caminhando, você olhou para o chão e viu, olha só, uma corda. E você resolveu pegar e, olha só, agora você pode usar essa corda para salvar a pessoa que está agarrada no tronco. Se você entrar no rio para tentar chegar à pessoa que precisa de resgate, você próprio se coloca em perigo, né? Porque você arrisca-se a ser arrastado pela corrente, pela correnteza do rio. A consequência desse curso de ação será a morte. A tua morte, porque você vai ser arrastado pela correnteza do rio, e também a morte da pessoa que inicialmente precisava de resgate, né? Porque você era o único que poderia salvá-la, mas você não pode fazer mais nada por ela, porque você já foi arrastado pela correnteza e ela está cansada, ela vai se soltar daquele tronco e ela vai também ser arrastada e também vai morrer. O melhor curso de ação, tanto para você quanto para a pessoa que está em perigo, é a partir da posição segura da margem do rio, você jogar a corda para a pessoa, para que ela se agarre àquela corda e você possa puxá-la para fora do rio. Qualquer pessoa minimamente racional, qualquer pessoa que tenha um mínimo de inteligência, concordará que este é o curso de ação adequado para esta ou muitas outras circunstâncias semelhantes. A empatia, no entanto, não é um comportamento racional, não é um comportamento regido pela razão, é um comportamento regido pelas emoções. A empatia
após compreender a circunstância adversa da pessoa que está prestes a ser arrastada pela correnteza do rio, a empatia se expõe ao mesmo perigo. Ela coloca-se literalmente no lugar da pessoa em apuros. A empatia pela pessoa que está prestes a ser arrastada pela correnteza de rio faz com que você abandone a razão e se jogue na mesma correnteza. A empatia, em última instância, é um comportamento suicida. Porque além de não ajudar em nada a pessoa que originalmente precisa de ajuda, precisa de resgate, a empatia causa a morte da pessoa que a demonstrou. A alternativa cristã à empatia é a simpatia. A simpatia, a semelhança da empatia, compreende a circunstância adversa da pessoa que está prestes a ser arrastada pelo rio. Mas diferente da empatia, a simpatia não se deixa levar pelas emoções. Diferente da empatia, a simpatia não comete suicídio ao jogar-se na mesma correnteza. A simpatia, após compreender a circunstância adversa da pessoa que está em perigo, ela busca uma solução racional e efetiva para o problema. Uma solução que, em primeiro lugar, não a coloque em perigo, e, em segundo lugar, que de fato ajude a pessoa que precisa ser resgatada. A gente pode pensar em uma outra ilustração. Nós estamos vivendo no período do veraneio, né? As pessoas estão indo e vindo da praia, e é muito comum pessoas se afogarem no mar. E as pessoas que se afogam, elas necessitam de resgate. Elas necessitam de salvação. E os salva-vidas existem exatamente para salvar a pessoa que está se afogando. Salvar a pessoa que está sendo arrastada para dentro do mar. Agora, o que o salva-vidas faz? O salva-vidas está lá, ele está observando o mar, né? E de repente ele percebe alguém numa situação, percebe alguém em apuros. Ele percebe a pessoa sendo arrastada para dentro do mar e ele percebe que a pessoa não sabe como agir. A pessoa está começando a se afogar. O que ele faz? Ele vai até a pessoa e ele se aproxima daquela pessoa, mas ele não chega a fazer contato físico com a pessoa. Ele fica a uma certa distância da pessoa e ele começa a dizer para a pessoa que está em apuros para ela se acalmar. Porque a pessoa que está se afogando, a pessoa que está sendo puxada, tragada para dentro do mar, ela se desespera, né? Ela começa a se debater de todas as formas, porque ela está tentando ficar à tona, em cima da água. Mas a todo momento que ela consegue chegar a ficar acima da água, com a sua cabeça acima da água, ela acaba afundando de novo. E ela está se debatendo. Se o salva-vidas chegar a fazer contato com aquela pessoa enquanto ela se está debatendo, tanto a pessoa quanto o salva-vidas se afogarão. Porque a pessoa, no seu desespero, vai se agarrar no salva-vidas e vai acabar afundando ele. Na tentativa de ficar à tona, na tentativa de ficar acima da água, ela vai afundar o salva-vidas. E no final ela vai acabar afogando o salva-vidas. E tendo ela afogado o salva-vidas, não há ninguém mais para salvá-la, né? Ela também vai se afogar. Então o que o salva-vidas faz? Ele se aproxima da pessoa, mas ele não faz contato físico. Ele fica a alguns metros de distância e ele diz para a pessoa: fica tranquilo, fica calmo. Eu estou aqui para te ajudar, mas para te ajudar eu preciso que tu fique calmo. Eu preciso que tu pare de se debater.
Eu tô aqui para te ajudar, eu vou te ajudar. Mas fica calmo. Para de se debater. Porque enquanto tu ficar te debatendo, eu não vou me aproximar de ti para te salvar. Então o salva-vidas, ele não se coloca em perigo, né? Ele vai salvar a pessoa que precisa de resgate, mas ele não se coloca em perigo. Ele diz para a pessoa: te acalma, fica tranquilo, eu vou te ajudar, para de se debater. E quando a pessoa, então, para de se debater, quando ela fica calma, ele vai lá e se aproxima. E ele salva aquela pessoa. Dependendo das circunstâncias, tu tem que dar um soco na pessoa, para a pessoa meio que desacordar um pouco, ficar, né, um pouco zonza, para que ela possa ser salva, né? Porque do contrário, sim, isso, isso, porque senão a pessoa vai acabar afogando o salva-vidas. O salva-vidas está ali para salvar e ele mesmo vai precisar de salvamento, né? Então, o salva-vidas ele não se coloca em risco. O salva-vidas ele não tem empatia pela pessoa que está se afogando, ele tem simpatia. Ele reconhece o perigo, ele reconhece o risco que a pessoa está correndo, mas ele não se coloca no mesmo risco. Então, voltando aqui. A simpatia, após compreender a circunstância adversa da pessoa que está prestes a ser arrastada pela correnteza do rio, a simpatia busca uma solução racional para o problema. Uma solução que, em primeiro lugar, não a coloque em perigo e que, em segundo lugar, seja efetiva na salvação da pessoa que está em perigo. Enquanto a empatia joga-se na correnteza do rio e diz, seja o que Deus quiser, e é arrastada pela correnteza do rio, de modo que ela acaba causando a própria morte e a morte da pessoa que precisava da ajuda dela. A simpatia joga uma corda para a pessoa que está em apuros e diz para a pessoa: te segura nessa corda aí que eu vou te puxar aqui para fora. A nossa cultura despreza a simpatia cristã. A nossa cultura despreza a simpatia cristã, preferindo a empatia pagã. Por que há esse desprezo pela simpatia cristã? Por que há essa preferência pela empatia pagã? Há esse desprezo pela simpatia pagã, pela simpatia cristã, desculpe, porque a simpatia ofende a pessoa que está em apuros. A simpatia ofende a pessoa que necessita de resgate, que precisa ser salva. Enquanto que a empatia pagã não causa nenhuma ofensa. Porque quando a simpatia recusa-se a entrar na correnteza do rio, quando a simpatia, ao recusar-se a entrar na correnteza do rio, joga a corda para que a pessoa que está em apuros seja salva, a empatia demonstra ser mais sábia e mais prudente do que aquela pessoa que está em apuros. Quem está em apuros, quem precisa de resgate, quem precisa de salvação, precisa desse resgate e salvação devido à sua própria estupidez, devido à sua própria inconsequência. Porque não fosse estúpida e inconsequente, essa pessoa não teria entrado num rio cuja correnteza é forte e violenta. Ela teria percebido, esse rio aqui não dá para entrar. Porque se tu entrar nesse rio aqui, se eu entrar nesse rio aqui, eu vou ser arrastado. Mas ela não raciocinou. Ela foi estúpida. Ela foi inconsequente. Ela simplesmente entrou no rio
E começou a ser arrastada, e daí de repente ela percebeu um tronco de árvore e ela se agarrou naquele tronco. Quem ouvir a história do resgate, imediatamente reconhecerá duas coisas. Reconhecerá a estupidez e a inconsequência da pessoa que precisou ser salva, e a sabedoria e prudência da pessoa que, observando aquela que precisava ser salva, não se colocou em perigo, mas providenciou uma ajuda de forma segura. Providenciou um resgate de forma segura. É o mesmo que você ouve, por exemplo, acerca de uma pessoa que se acidentou, teve um acidente automobilístico. E você fica penalizado pela pessoa. Né? A pessoa se acidentou, feio, ela está no hospital, o estado dela é grave, ela pode morrer e você fica penalizado. Você pensa, poxa vida, coitada dessa pessoa. Mas logo depois você ouve que ela se acidentou porque ela estava dirigindo embriagada. Aí muda o cenário um pouquinho, né? Aí você pensa, mas que pessoa burra, que pessoa estúpida. Bebeu e saiu a dirigir como louco por aí. Você continua torcendo para que ela seja salva, para que ela não morra? Mas ao mesmo tempo que você torce para que ela seja salva, para que ela não morra, você fica pensando, mas também, né? Quem mandou dirigir depois de ter se embriagado? Essa pessoa vai sair do hospital, e se você realmente ama essa pessoa, você vai chegar nela e você vai repreender ela pela sua estupidez. Você vai repreender ela pela sua inconsequência. Você vai dizer, mas como é que tu faz uma coisa dessa, cara? Tu quase te matou simplesmente porque tu resolveu dirigir depois de ter enchido a cara. Então, quem ouvir, voltando àquela nossa ilustração desse rio, né? Quem ouvir a história do resgate, imediatamente reconhece a estupidez e a inconsequência da pessoa que precisou ser salva e a sabedoria e prudência da pessoa que, observando aquela que estava em perigo, encontrou o meio seguro e efetivo de ajudar e salvar aquela que estava em apuros. Já a empatia não ofende ninguém. A empatia não ofende ninguém exatamente porque ela literalmente se coloca no lugar da pessoa que está em apuros. Tem uma pessoa lá sendo arrastada pela correnteza do rio, ela se joga junto na correnteza do rio. A empatia não ofende, porque a empatia ela age com a mesma estupidez e inconsequência da pessoa que precisa ser resgatada. A empatia, em última análise, não passa de uma atitude suicida. A empatia é suicídio. Não passa de uma atitude suicida, incapaz de efetivamente ajudar e salvar quem está em apuros. Já a simpatia verdadeiramente traz salvação a quem precisa ser resgatado. Não é sem razão que a alternativa cristã à empatia é a simpatia. E não é sem razão isso, exatamente porque foi essa palavra que o escritor de Hebreus usou para se referir ao ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus
capítulo 10. Eu anotei errado aqui, não é Hebreus 10. Desculpe. É Hebreus 4. Hebreus 4, versículos 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Onde aparece a palavra simpatia aqui? Bom, ela aparece exatamente no versículo 15, onde nós lemos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. A nossa tradução aqui, compadecer, por trás dessa tradução nós temos o verbo grego sympatheo, que literalmente significa simpatizar. Então, uma tradução literal aqui seria: porque não temos um sumo sacerdote que não possa simpatizar-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pelo seu ofício sacerdotal, Cristo, ao observar as nossas fraquezas morais, ele simpatiza conosco. Ele nos concede misericórdia e graça ao simpatizar-se conosco sempre que estamos sendo tentados pelo pecado. Porque Jesus nasceu neste mundo como um homem. Como um homem semelhante a qualquer um de nós. Ele nasceu neste mundo como um homem para, em primeiro lugar, obedecer à lei de Deus em nosso favor, conquistando uma justiça perfeita pela qual nós somos justificados pela fé nele. E, em segundo lugar, para morrer debaixo da maldição da mesma lei, para que os nossos pecados fossem assim perdoados. Durante toda a sua vida terrena, Jesus experimentou a pressão externa da tentação. E por que eu falo de pressão externa da tentação? Eu falo da pressão externa da tentação porque em Tiago fala que quando nós somos tentados pela cobiça dos nossos próprios corações. Então, um homem heterossexual, ele não será tentado por um outro homem, né? Porque o desejo por um outro homem não está no seu coração. Então ele pode ver todos os homens que possam existir, dos mais feios aos mais bonitos, e ele não diz nada para ele. Agora, se ele vê uma mulher que ele considera atraente, ele se sentirá tentado. Por quê? Porque no seu coração ele tem desejo por uma mulher. Então Tiago afirma que quando nós somos tentados por aquilo que está dentro de nós, pela cobiça dos nossos corações. E se eu tenho, por exemplo, se o roubo habita o meu coração, e eu de repente estou num ambiente e eu vejo algo de valor ali. E eu percebo que não tem ninguém prestando atenção naquilo, eu percebo que não tem nenhuma câmera gravando nada, e eu percebo que, como não tem ninguém prestando atenção em nada, eu posso roubar aquele objeto ali e ninguém vai saber que fui eu que roubei. Porque pode ter sido qualquer outra pessoa que está aqui que roubou.
E eu fico deliberando isso comigo mesmo, né? E eu me aproximo daquele objeto, eu fico observando as pessoas ao redor, e de repente eu pego o objeto e coloco no bolso. E saio caminhando tranquilamente. Agora, se o roubo não habita no meu coração, se eu não tenho essa tendência, esse desejo interno de roubar, eu posso ver um objeto que não está sendo um objeto valioso, que não está sendo observado por ninguém, eu não vou me sentir tentado eu vou ali, vou roubar e tudo. Não. Eu vou simplesmente observar e não vou tomar nenhuma atitude, eu não vou roubar, né? Então, nós somos tentados por esse desejo interno dos nossos corações. Ocorre que Jesus não tem desejos internos pecaminosos. O coração de Jesus não era preenchido pelo roubo, pelo adultério, pela imoralidade sexual, pela mentira, pela prepotência. O coração de Jesus não era preenchido pelo pecado. De modo que quando Jesus foi tentado, ele apenas sentiu a pressão externa do pecado. Ele apenas ouviu as palavras do diabo dizendo: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas não havia nada no coração dele que queria realmente provar a sua divindade, transformando aquelas pedras em pães. Ou quando o diabo diz para Jesus: olha, está vendo todos os reinos deste mundo? Eu posso te dar os reinos deste mundo sem que tu precise passar pela cruz. Basta que tu te prostre diante de mim e me adore. Mas a idolatria não habitava o coração de Jesus. A idolatria habita os nossos corações. A idolatria, por exemplo, habitava o coração do apóstolo João. E ele foi humilde o suficiente para relatar isso no livro do Apocalipse. Quando ele, extasiado pelas revelações que ele está recebendo, ele simplesmente se prostra diante do anjo para adorá-lo. E o anjo meio que repreende João. Ele diz: não. Se levanta. Não adora a mim. Eu não quero que tu me adore. Adora a Deus, adora a Jesus. Então, Jesus ele apenas sofre a pressão externa do pecado. Apenas o convite externo do pecado que diz: vai lá e faz isso. Mas não há nada dentro do coração de Jesus que o conduzisse em direção ao pecado. Então, durante toda a sua vida terrena, desde que Jesus se entendeu por gente, como nós dizemos, Jesus experimentou a pressão externa da tentação, de modo que ele, assim como nós, foi tentado em todas as coisas. Ele, como criança, também foi tentado, né? Recebeu a pressão externa para desobedecer os seus pais. Recebeu a pressão externa para mentir. Mas não havia nada nele, não havia nada no seu coração que o conduzisse à desobediência, não havia nada no seu coração que o conduzisse à mentira. Então, durante toda a sua vida terrena, Jesus experimentou a pressão externa da tentação, de modo que ele, assim como nós, foi tentado em todas as coisas. Mas diferente de nós, e apesar de todas as tentações sofridas, ele não cometeu pecado algum. E é exatamente por conhecer essa pressão externa da tentação
E é por saber que, diferente dele, nós temos fraquezas morais pelas quais facilmente cedemos à tentação e ao pecado. É exatamente por isso que Cristo simpatiza conosco. Ele está lá nos céus, assentado à destra de Deus, e ele está observando cada um de nós. E ele observa o momento em que o diabo se aproxima para nos tentar. E Jesus está lá, nos observando, e ele diz: eu conheço a pressão externa do pecado, da tentação. E Jesus também considera outra coisa. Ele considera que nós, diferentemente dele, nós temos fraquezas morais internas que facilmente nos levam a ceder à tentação e ao pecado. Então ele está lá no céu observando e ele diz: eu simpatizo com eles. Eu tenho simpatia por eles. E é por simpatizar conosco que ele nos concede misericórdia e graça para sermos salvos. E depois de termos sido salvos, misericórdia e graça para vencermos a tentação. Se Jesus demonstrasse empatia pelos pecadores, ele se jogaria no rio com eles, na correnteza do rio. Se Jesus tivesse empatia pelos pecadores, ele, por assim dizer, cometeria suicídio espiritual. Ele se juntaria aos pecadores no cometimento dos mais diversos pecados. Se Jesus tivesse empatia pelos pecadores, ele pecaria junto com eles. Se Jesus demonstrasse empatia pelos pecadores, ele se faria tão pecador quanto nós somos, não podendo, deste modo, ser o nosso Salvador. Né? Porque, voltando à ilustração, a pessoa que observa aquela que está em apuros, prestes a ser arrastada pela correnteza do rio, a pessoa que demonstra empatia, ela se joga na correnteza do rio, é arrastada e agora não tem ninguém para salvar a pessoa que realmente precisava de resgate. Então, do mesmo modo, se Jesus tivesse empatia pelos pecadores, ele pecaria com eles, de modo que ele não seria qualificado para salvá-los. Jesus é o Salvador dos pecadores exatamente porque, em vez de empatia, ele demonstra simpatia por nós, concedendo-nos misericórdia e graça para sermos salvos. E note como a simpatia de Jesus ofende aos pecadores que necessitam de salvação. A simpatia de Jesus ofende aos pecadores que precisam de salvação. Porque para receber a sua salvação, é necessário que você reconheça que Jesus é infinitamente melhor do que você. Em todos os sentidos. Ele, Jesus, diferentemente de você, pela sua sabedoria e prudência, reconheceu a justiça da lei de Deus, recusando-se a juntar-se aos pecadores nos seus pecados. Você, por outro lado, por ser estúpido, por ser inconsequente, rejeita a justiça de Deus, a justiça da lei de Deus, não perdendo nenhuma oportunidade de, pelas suas desobediências à lei de Deus, pecar contra ele. Você precisa de salvação. Você precisa da salvação conquistada por Jesus por ser estúpido,
por ser inconsequente. E Jesus é o teu Salvador exatamente porque ele não é estúpido e inconsequente como você. Ele é sábio. Ele é prudente. A cultura anticristã dos nossos dias despreza o Jesus da Escritura. A cultura anticristã dos nossos dias despreza o Jesus da Escritura exatamente porque o Jesus da Escritura demonstra simpatia e não empatia. O Jesus da Escritura demonstra simpatia pelos pecadores. Ele não se junta aos pecadores nos seus pecados. A cultura anticristã dos nossos dias prefere aquele Jesus falso e caricato que, pela sua empatia, se junta aos pecadores nos seus pecados. Algumas pregações atrás, acho que há duas pregações atrás, nós citamos a Lana Holder e o Pablo Marçal. Nós mostramos que ambos, embora a Lana Holder no espectro político esteja mais à esquerda e o Pablo Marçal no espectro político esteja mais à direita, ambos afirmam que a prática homossexual não é ofensiva a Deus. O Jesus da Lana Holder e o Jesus do Pablo Marçal é um Jesus que tem empatia pelos pecadores. Ele vê a prática homossexual e ele diz, olha só, que bonito. Coisa bonita, né? Que coisa bonita o amor entre dois homens. Que coisa bonita o amor entre duas mulheres. Que coisa bonita o amor entre um homem que entende-se mulher e uma mulher que entende-se homem. Né? Porque hoje em dia tudo é possível, né? Hoje em dia é possível um homem se casar com uma mulher, mas a verdade é que aquilo ali ser um casamento trans, né? Porque o homem, na verdade, é uma mulher que se acha homem e a mulher é um homem que se acha mulher. Hoje em dia é possível criar todas as combinações possíveis, né? E o Jesus da Lana Holder, o Jesus do Pablo Marçal, tem empatia pelos pecadores. Esse Jesus, inclusive, vai ser aquele que vai oficiar o casamento. A cultura gosta desse Jesus. A cultura gosta do Jesus da Lana Holder. A cultura gosta do Jesus do Pablo Marçal. Por quê? Porque é o Jesus que tem empatia. É o Jesus que se junta aos pecadores nos seus pecados. A cultura anticristã dos nossos dias despreza e odeia o Jesus Cristo da Escritura, que pela sua simpatia pelos pecadores, em vez de juntar-se a eles nos seus pecados, de fato providencia a salvação para eles. Porque o Jesus que tem empatia não salva ninguém. E na verdade o Jesus que tem empatia pelos pecadores afirma que nem é necessário salvação alguma. E é por isso que o Jesus que tem empatia pelos pecadores, esse Jesus falso e caricato que tem empatia pelos pecadores, ele não causa ofensa nenhuma. Já o Jesus que tem simpatia pelos pecadores, causa ofensa. Por quê? Porque ele diz, olha, eu estou aqui para te salvar. E o pecador vai dizer, mas salvar do quê?
Jesus vai dizer: salvar da tua estupidez, salvar da tua inconsequência de pecar contra Deus. É disso que tu precisa ser salvo. E a pessoa vai dizer: mas quem é o Senhor para me chamar de estúpido? Quem é o Senhor para me chamar de inconsequente? O Jesus, que tem simpatia pelos pecadores, que de fato trabalha para salvá-los, traz ofensa, causa ofensa aos pecadores. Se você se juntar à cultura anticristã dos nossos dias, valorizando a empatia pagã em detrimento da simpatia cristã, você se torna culpado de uma heresia cristológica. A cristologia diz respeito ao estudo teológico da pessoa de Jesus, né? E uma heresia é uma doutrina falsa. Então, uma heresia cristológica é uma doutrina falsa e mentirosa acerca de Jesus. Se você se juntar à cultura anticristã dos nossos dias, valorizando a empatia pagã em detrimento da simpatia cristã, você se torna culpado de uma heresia cristológica, porque afinal de contas, você está mentindo acerca de Jesus. Você está proferindo falso testemunho acerca de quem Jesus é e de como ele age. Ao preferir a empatia pagã em detrimento da simpatia cristã, você demonstra crer e pregar em uma versão falsa e caricata do Jesus revelado na Escritura. E de que modo você demonstra valorizar a empatia pagã em detrimento da simpatia cristã? Sempre que você observa os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, pecando contra Deus, e você deixa de repreendê-los, você deixa de lhes ordenar que se arrependam dos seus pecados, você demonstrou preferir a empatia pagã. Você rejeita a simpatia que Jesus demonstrou por você? E você demonstra preferir a empatia pagã. E indiretamente, passivamente, você juntou-se a essas pessoas nos seus pecados, tornando-se cúmplice dos pecados dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Ser cúmplice não é algo pouco importante. O cúmplice de um crime, ele é condenado, junto com aquele que efetivamente praticou o crime. Por exemplo, vamos pensar naquela mulher que envenenou a sua família, né? Muitas pessoas estão achando meio que estranho. Agora, por umas 2 semanas eu parei de ler notícias a respeito, mas até o momento em que eu estava lendo, muitas pessoas estavam achando estranho o comportamento do marido dela. Porque, apesar de todas as evidências demonstrando que ela realmente envenenou o seu pai, e que ela tentou envenenar a ele, e acabou sem querer envenenando o próprio filho, e depois acabou envenenando vários parentes, matando 3, aquele homem aparentemente estava tratando a sua mulher como se ela fosse inocente,
dos crimes que estão sendo imputados a ela. E algumas pessoas começaram a considerar, será que esse cara aqui, de alguma forma, não é cúmplice dos crimes dela? Porque se descobrir que ela tinha algum cúmplice, que ela tinha alguém que conhecia, sabia o que ela estava fazendo, mas não tomou nenhuma providência, essa pessoa vai ser condenada junto com ela. Obviamente não vai ser condenada ao mesmo tempo de prisão, mas vai ser condenado junto. Porque ela é tida como culpada. O cúmplice é juntamente com o criminoso culpado pelo crime cometido. E quando você se torna cúmplice das pessoas nos seus pecados, quando você as observa pecando contra Deus e você não faz nada. Você não as repreende pelo seu pecado, você não ordena que elas se arrependam do seu pecado, você se torna cúmplice. Se João Batista, por exemplo, quando ele tomou conhecimento que Herodes tinha roubado a esposa do seu irmão, se João Batista, tendo a oportunidade de repreender Herodes, não o repreendesse pelo adultério, João Batista se tornaria cúmplice do adultério daquele rei. Ele seria cúmplice. Ele sabia e ele teve a oportunidade de repreender, mas não o fez. Sempre que você observa os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos ou qualquer outra pessoa, o foco dessas mensagens aqui é os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, as pessoas que convivem contigo, aquelas pessoas que são próximas a ti, aquelas pessoas a quem você ama, aquelas pessoas que você realmente tem interesse que sejam salvas. Mas de fato isso aqui se aplica a qualquer pessoa que você observa pecando contra Deus e você deixa de repreender aquela pessoa, você não ordena que ela se arrependa dos seus pecados, você demonstrou preferir não a simpatia de Jesus, mas sim a empatia pagã. E por essa empatia pagã, você juntou-se a essas pessoas nos seus pecados, tornando-se cúmplice dos pecados dessas pessoas. Sempre que você observa essas pessoas pecando contra Deus, e em vez de repreendê-las, eles ordenar que se arrependam, você ativamente se junta a elas nos seus pecados, porque isso também ocorre. Quando você meramente se cala, você passivamente está pecando com elas. Você passivamente juntou-se a elas, porque você simplesmente não agiu, né? Você deveria ter agido, você deveria ter falado, você deveria ter repreendido, você deveria ter ordenado que houvesse o arrependimento, mas você não fez nada. Passivamente você se juntou às pessoas, mas às vezes os crentes ativamente pecam. Às vezes os crentes ativamente se juntam aos pecadores nos seus pecados. Você não apenas se calou, você foi lá e pecou junto. Essa é a empatia pagã, né? A empatia que se joga junto no rio. Em vez de ordenar que haja o arrependimento para que aqueles pecadores sejam salvos por Jesus, você se jogou no rio com eles. Você pecou com eles. Então, sempre que você faz isso, sempre que em vez de repreender aqueles que estão pecando, sempre que em vez de ordenar que eles se arrependam, você ativamente se junta a eles nos seus pecados, você mais uma vez demonstrou preferir
a empatia pagã e desprezar a simpatia cristã, a simpatia de Jesus. Ao adotar a empatia pagã, pela qual você se recusa a repreender pelos seus pecados, os seus familiares, amigos, vizinhos conhecidos, ordenando que eles se arrependam desses pecados, você que afirma ter recebido a salvação conquistada por Jesus, você acaba por negar tanto a salvação quanto o Salvador. Ao adotar a empatia pagã, você novamente se joga no lamaçal do pecado, unindo-se mais uma vez àqueles que ainda não receberam de Cristo a salvação, tornando-se semelhantes a eles e alvo da dura repreensão do apóstolo Pedro em 2 Pedro. Eu peço que vocês abram comigo em 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Ao adotar a empatia pagã, você se joga novamente no lamaçal do pecado, tal qual uma porca que não reconhece o valor de um bom banho. A porca foi lavada, ela foi purificada de todas as suas imundícias, mas ela não reconhece o valor de um bom banho, o valor de estar limpo. E ela se joga novamente no lamaçal. Ou pior, algo mais nojento do que isso. Ao adotar a empatia pagã, você deixa de reconhecer que aquilo que você comeu te deixou enjoado. E te deixou enjoado a ponto de você vomitar aquilo que você comeu. E depois de ter vomitado aquilo que você comeu, vomitado exatamente porque aquilo que você comeu te fez mal, você vai lá e come de novo o vômito. Isso é a empatia pagã. É comer novamente aquele vômito que ocorreu exatamente porque aquilo que originalmente você comeu te fez mal. Pela empatia pagã, você come aquilo que você vomitou, você come de novo. Ao adotar a empatia pagã pela qual você se recusa a repreender pelos seus pecados os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, pecando assim com eles, passiva ou ativamente, você caminha a passos largos em direção ao pecado imperdoável.
em direção à apostasia, em direção ao pecado pelo qual você ofende o Espírito Santo. O Espírito da graça, o Espírito que ungiu o Filho de Deus para que pela sua vida justa e morte sacrificial, ele demonstrasse simpatia pelos pecadores, concedendo-lhes misericórdia e graça para serem salvos. Hebreus capítulo 10. Versículos 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Porque quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ofender ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, a adotar a empatia pagã em detrimento da simpatia cristã, empatia pagã pela qual você se recusa a repreender pelos seus pecados os teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos, pecando com eles, seja ativa ou passivamente, você caminha a passos largos em direção ao pecado imperdoável, em direção à apostasia, em direção à ofensa do Espírito da graça. Em última análise, ao adotar a empatia pagã, além de cometer suicídio espiritual, você se assegura que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos não serão salvos por Jesus. Porque em vez de falar, em vez de ordenar que eles se arrependam dos seus pecados, você não fez nada. E ao não fazer nada, você se juntou a eles nos seus pecados. Você é aquela pessoa que viu alguém prestes a ser arrastada pela correnteza do rio, e em vez de jogar, você tinha uma corda na mão. Você podia jogar a corda para a pessoa e gritar para a pessoa, te agarra nessa corda que eu vou te puxar para fora do rio. Você podia ter feito isso, mas não foi isso que você fez. Você largou a corda no chão e você se jogou na correnteza do rio e você foi arrastado pela correnteza e agora não tem ninguém para salvar aquela pessoa. Você se juntou aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, os seus pecados. Você apostatou da fé, você pecou contra o Espírito da graça. E agora não há quem pregue a salvação para eles. Porque era você que tinha que pregar a salvação para eles. Era você que tinha que ordenar que eles se arrependessem dos seus pecados, mas agora não há ninguém. Então, além de cometer suicídio espiritual, você se assegura que aquelas pessoas a quem você mais ama, os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, essas pessoas não serão salvas por Jesus. Em última análise, ao adotar a empatia pagã, ao se recusar a repreender essas pessoas a quem você ama pelos seus pecados, você se junta a elas no inferno. Os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos estão sendo arrastados para o inferno pela correnteza dos seus pecados. Eles estão sendo arrastados para o inferno pela correnteza dos seus pecados. A empatia pagã ordena que você, em primeiro lugar, se torne cúmplice dos pecados dessas pessoas. Que você não os repreenda pelos seus pecados.
que você não pregue a salvação, que você não imite a Davi, né? Davi no Salmo 40, versículo 10, disse: eu fui até a grande congregação e eu preguei para eles, preguei para a grande congregação a salvação de Deus. A empatia pagã ordena que você não faça isso. Não. Não, não, não. Não ofenda as pessoas a quem você mais ama. Não ofenda elas. Se torne cúmplice dos pecados delas. Não as repreenda pelos seus pecados, nem ordene que elas se arrependam dos seus pecados. Em seguida, a empatia pagã ordena que você se junte a essas pessoas dos seus pecados. Primeiro você se torna cúmplice. Depois você ativamente se junta a elas na prática do pecado. A empatia pagã ordena que você jogue-se com elas na mesma correnteza de pecados que conduzirá tanto você quanto elas ao inferno. Essa pregação, a pregação de hoje, ela funciona como uma introdução à pregação da semana que vem. Na semana passada, nós começamos a tratar exatamente de como você deve pregar a salvação a quem necessita ser salvo. E nós usamos o Salmo 32 como fundamento, como a base daquilo que você deve pregar. Os 2 primeiros versículos do Salmo 32 tratam exatamente da fé em Jesus, fé em Jesus que traz tanto o perdão dos pecados quanto a justificação. Os versículos 13 e 5 tratam do arrependimento de pecados e da confissão de pecados a Deus. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, eu percebi que seria necessário dar um passo atrás. Porque eu notei que muitas vezes os crentes não pregam o arrependimento dos pecados exatamente porque, em vez de dar simpatia cristã, os crentes adotam a empatia pagã. Os crentes observam a pessoa necessitada de salvação, mas em vez de jogarem a corda para puxar a pessoa para fora do rio, eles preferem se juntar. Os crentes preferem muitas vezes se juntar ao mesmo perigo, se juntar àqueles que necessitam de salvação dos seus pecados, seja pela cumplicidade, seja pelo simples calar-se diante do pecado, não repreender, não ordenar que haja o arrependimento, ou seja, literalmente e ativamente juntando-se na prática do pecado, juntando-se a eles na prática do pecado. Então, enquanto eu preparava a pregação, eu percebi, não. Antes de ensinarmos por que você deve pregar o arrependimento dos pecados e como você vai pregar o arrependimento dos pecados aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, é necessário dar um passo atrás e demonstrar que para que isso ocorra, é necessário que você abandone a empatia pagã. É necessário que você esteja convencido que demonstrar empatia é pecar contra Deus. É necessário que você compreenda que, em vez de empatia, você deve ter simpatia.
Você compreende a circunstância adversa na qual a pessoa está, você compreende o perigo que aquela pessoa está correndo, mas você não se junta a ela, você não se coloca no lugar dela. Você não se joga no mesmo perigo, não. Você, a partir de um lugar seguro, você chama a atenção dela e diz, olha, tem um jeito aqui ó, de tu ser salvo. Eu não vou me juntar contigo nos teus pecados. Eu não vou pecar junto contigo, nem ativamente e nem passivamente. Eu não vou me tornar cúmplice. Eu vou te repreender pelos seus pecados, eu vou ordenar que tu te arrependa. E esse é o caminho da salvação. Reconheça a tua estupidez, reconheça a tua inconsequência. Tu só está nessa circunstância, tu só precisa de salvação porque tu foi estúpido, porque tu foi inconsequente por pecar contra Deus. Eu também outrora fui estúpido e inconsequente, mas Jesus demonstrou simpatia por mim. E agora eu estou demonstrando a mesma simpatia. A mesma simpatia que Jesus demonstrou por mim, eu estou demonstrando por ti agora. Mas é necessário que tu reconheça que tu é estúpido e inconsequente por continuar querendo pecar contra Deus. Então, por isso, a pregação de hoje, ela funciona como uma espécie de introdução ou pré-requisito para a pregação da semana que vem, na qual nós trataremos da razão pela qual os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos devem se arrepender e como é que você efetivamente vai pregar esse arrependimento a essas pessoas. Então, os teus familiares, amigos, vizinhos conhecidos, eles estão sendo arrastados para o inferno pela correnteza dos seus pecados. Rejeite a empatia pagã. Não se torne cúmplice dos pecados dessas pessoas a quem você ama e nem se junte a elas nos seus pecados. No lugar da empatia pagã, adote a simpatia cristã, a simpatia de Cristo. Demonstra a elas a mesma simpatia que Jesus demonstrou por você. Ordene que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se arrependam dos seus pecados e passem a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar conforme Deus ordena na sua palavra. É isso que você deve fazer. Mas disso nós trataremos na pregação da semana que vem. Hoje você deve se arrepender, você é que deve se arrepender de desprezar a simpatia de Jesus, preferindo a empatia pagã. Hoje é você que deve se arrepender disso. Hoje é você que deve se arrepender de ter pensamentos, sentimentos, raciocínios e desejos que te levam a, em vez de repreender aqueles que estão cometendo pecado, a simplesmente se calar. E pensar, quer saber, eu não quero me incomodar com isso. Porque a pregação do Evangelho, a pregação da salvação de Deus, ela traz incômodo, sim. Ela traz incômodo para a pessoa que está ouvindo, mas ela também traz incômodo para a pessoa que está pregando. Isso deveria ser claro para nós a partir daquilo que nós lemos, do que Jesus sofreu nos Evangelhos e do que os apóstolos sofreram em Atos. Jesus abria sua boca anunciando a salvação de Deus, anunciando a necessidade de que as pessoas se arrependam, e todo mundo se voltava contra ele.
Os fariseus se voltavam contra ele, os saduceus se voltavam contra ele, os escribas se voltavam contra ele, os sacerdotes se voltavam contra ele, Herodes, Pilatos, todos se voltaram contra ele, inclusive no final, a mesma multidão que recebeu ele como rei na entrada triunfal, a mesma multidão gritou: crucifica-o. Até mesmo um dos seus discípulos se voltou contra ele. Então a pregação da salvação, pregar a salvação de Deus, traz problemas, traz incômodos para a pessoa que está ouvindo, mas também para a pessoa que está pregando. E muitas vezes você diz: quer saber, eu não vou me incomodar, eu não quero me incomodar. Você pensa, minha família já tem conflito suficiente para eu ainda ficar criando caso aqui, ficar ainda repreendendo os meus familiares pelos seus pecados. Sabe por que a tua família tem conflito? É por causa dos pecados. Né? As desavenças familiares que existem unicamente por causa dos pecados. O teu familiar não tinha nada de bom para falar acerca de ti, em vez de ele ficar com a boca fechada, que é isso que a boa educação ensina, né? Se você não tem nada de bom para falar acerca de alguém, não fale nada. Só que não foi isso que o teu familiar fez, né? Ele não tinha nada de bom para falar acerca de ti, ele abriu a boca para falar algo de mal. E daí você tomou conhecimento. Você ficou sabendo que o teu familiar falou mal de ti para os seus outros familiares. E agora você está de mal. E agora aquelas pessoas pensam mal de ti e tu está de mal com a pessoa que falou mal de ti. E o outro conflito familiar ocorreu porque o primo da tia de não sei quem roubou alguma coisa que pertence a outro familiar. E agora esse outro conflito que está ali. Então você não pode pensar, não, a minha família já tem problema suficiente, já tem conflito, briga, discussão suficiente para ainda eu ficar criando caso aqui, repreendendo os meus familiares pelos seus pecados. Bom, se você não repreender eles pelos seus pecados, se você não ordenar que eles se arrependam dos seus pecados, os conflitos, brigas e discussões só vão aumentar. Então você não pode ficar nessa de, eu não quero me incomodar com isso. Não. Você deve se incomodar, sim, com o pecado que está sendo cometido. Como o pecado não poderia te incomodar? O pecado deve incomodar aqueles que são crentes. O teu pecado deve te incomodar, mas também o pecado do outro deve te incomodar. Arrependa-se. Arrependa-se de, pela empatia pagã, você recusar-se a, você ter se recusado até agora a pregar o arrependimento de pecados aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Amém.